Esse é o tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar. Um vídeo onde eu trago boas notícias. Paula, e essas sanções, não que isso vá acontecer imediatamente, mas as sanções da Magnitsky, elas estão sendo estudadas para os ministros que cometem violação de direitos humanos. Então, quando muita gente que torce contra o Brasil, esquerdistas e membros do governo, estavam eufóricos com o voto do ministro Fux, dizendo que aquilo provaria para o mundo que não era uma corte unânime, que não havia uma ditadura do judiciário, não é bem assim, porque, como o professor Marcília disse, ali no voto do ministro Fux não houve uma divergência pontual aqui, foi simplesmente o desmonte, página por página, desse golpe que foi dado no Brasil por Alexandre de Moraes e os seus asseclas ali da corte. Pedindo, inclusive, a nulidade absoluta, a competência da primeira turma, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para julgar esse caso todo. E isso, Paula, vai ficar muito escancarado, que houve, sim, violação de direitos humanos, e agora quem está falando não é o Eduardo Bolsonaro, não é a revista Oeste, que traduz os nossos artigos para o inglês e que eles recebem, é um membro da Suprema Corte que está dizendo sim, tudo isso que está chegando em vocês, até vocês, é verdade. Há constantes e houve constantes violações de direitos humanos. Agora, dito isso, Paula, mais uma vez, as pessoas no Brasil, todos nós estamos muito ansiosos, porque nós sabemos o que é viver sob um estado de exceção como esse que nós estamos vivendo desde 2019. Mas os americanos, eles não vão fazer as coisas na pressa, nas canetadas, correndo, para que tudo que seja construído para o bem do Brasil e para o bem da liberdade na civilização ocidental, que tem sido atacada de uma maneira geral, não vire um castelo de areia. Tudo vai ser feito com calma, peça por peça, com embasamento jurídico, respeitando a Constituição americana, respeitando os direitos humanos, respeitando pactos internacionais. Não esperem que as coisas aconteçam do dia para a noite, mas não percam as esperanças, porque ontem foi uma chuva de tweets na rede X. Hoje a mesma coisa. Hoje já tem congressistas, parlamentares, senadores, chefes de gabinetes, ou seja, eles estão prestando atenção. E tudo isso que eles estão fazendo, esse falatório todo, como muitos brasileiros estão falando, ai, que falatório, esse falatório todo, tudo isso vai ser constituído como uma montanha de provas e de evidências para possíveis e futuras sanções que se estendam aos outros ministros agora. Fala, pessoal. Ontem foi um dia histórico, né? Ou pelo menos é isso que aquela imprensa mais conectada à esquerda estava querendo te fazer crer. E aí eu pergunto para você, imagina que você está numa situação profissional, né, um ambiente que pode ser ali no fórum ou dentro da sua empresa, onde você realmente chega para um momento que você imagina que vai ser marcante. Não, esse momento aqui vai ser um momento que vai ser um divisor de águas, algo muito impactante, não só dentro do Brasil, mas talvez até para o resto do mundo, algo super televisionado. Como é que seria a sua postura? Como é que você encararia os fatos? Como é que você se pronunciaria numa atmosfera como essa? Bem, aqui você vê um traço de psicopatia. E eu não estou fazendo uma adjetivação negativa a essas pessoas, mas é que ninguém se sente bem fazendo mal. O Fux, ele expôs um abismo que existe entre uma decisão técnica de um juiz de carreira e entre aquela ladainha toda que coloca apenas reuniões normais do presidente Bolsonaro com seus ministros ou outros fatos, como não conseguiu pegar o táxi, por causa disso não houve um golpe. Tudo isso embalado para tentar te fazer crer que é uma narrativa, utilizando, né, a caneta, a força da caneta de um juiz da Suprema Corte para fazer essa maldade e sentenciar pessoas inocentes, décadas na cadeia. Eu estou falando isso porque eu quero te mostrar esse vídeo daqui para ver se você, nesse momento dito histórico, se comportaria dessa forma. Não, ministra Carmen tem prioridade absoluta. Sempre. Muito obrigada. Eu fico satisfeitíssima, mas a prosa já acabou. Mas continuará por muitos anos. Sempre. Dino está certo. Continuará por muitos anos, pode ter certeza, Dino. Ontem, deixa eu voltar para a tela aqui. Ontem não foi um dia que ocorreu uma página virada. E a gente vai falar mais sobre isso aqui ainda. Ainda vamos chegar no Trump, falar de Marco Rubio, Estados Unidos.
Então, ontem não foi um dia que ocorreu uma virada de página e, ufa, agora Bolsonaro ficou para trás e vamos adiante olhar para o futuro do Brasil. Tem gente até achando que o Alexandre de Moraes vai voltar para a casinha e o STF voltará a ser uma corte constitucional, algo que não é há pelo menos mais de uma década. Existe gente que, para evitar o sacrifício, até mesmo faz um auto-entorpecimento. A pessoa aceita uma ilusão de que as coisas são diferentes do que aquilo que ele não quer enxergar. Só uma dica. Isso não vai te poupar de sofrer. Isso não vai evitar a dor. E muito pelo contrário. Provavelmente, a dor vai vir 2 vezes mais forte. E não é porque você não conhece o futuro que o futuro vai ser melhor do que o passado. Se você acha que o governo Jair Bolsonaro foi ruim para você, pessoa política padrão, cuidado que o futuro pode ser pior. Eu não estou falando de mim, não estou falando nada disso não. Estou falando de pessoas que podem ter uma conversa agradável, moderada, mas na hora do vamos ver, servir a gente muito agressiva. Então vamos continuar aqui com o show de psicopatia desse circo que ocorreu ontem. A chamada data, ou melhor, Dia da Infâmia. E por muitos anos nós todos continuaremos proseando. Ministro, não lembro que o ministro Barroso, o presidente, vai cantar no meu aniversário de 104 anos, que não é amanhã. Falta um bom tempo. Olha só que clima agradável. Você está mandando há quase 3 décadas para a cadeia um cara inocente e está fazendo piada, gente na plateia rindo, outros juízes rindo. Nem todo mundo está rindo, tá? O seu aniversário de 104 anos está garantido. Agora, o ministro Barroso pode se aposentar, né, da cantoria, não da toga. Mas ele tem muitos talentos, não há dúvida. Presidente, agora se trata do último réu, mas eu não poderia dizer que eu acho que jamais um... Presidente, agora se trata do último réu, mas, tipo, dane-se que o cara tá... Tô mandando um cara não sei quantos anos pra cadeia, sabendo que ele não é, né? Que se ele fosse um traficante pé de chinelo, nada disso estaria acontecendo, né? Muito pelo contrário, estaria essa brincadeira toda nula, desde o começo. O presidente da turma foi secretariado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É um momento histórico aqui nesta primeira turma, espero que o nosso presidente não erre na proclamação da ata. Mas isso vem abono ao nosso eminente e querido presidente Luiz Roberto Barroso. Que o bom jogador bom jurista cantor, aí sabemos bem. Isso é um casamento, é na alegria e na tristeza. Eu imagino, sabe o quê? Eu imagino mostrando essas imagens aqui para um americano, falando que, olha, isso aqui é o julgamento da mais alta corte de um país. Os caras simplesmente não se dão respeito, não levam a sério nem mesmo o que eles fazem. Tudo é recadinho político. Tá tudo traçado desde o começo nos bastidores para saber como é que vai ser o comportamento de um, a parte do outro, que joga para o PowerPoint e volta. E no final das contas, se você assistir essa ladainha toda, você não consegue extrair crimes dali. Você não consegue conectar Bolsonaro com absolutamente nada disso. E eu vou provar para vocês. Mas antes, a última palavra aí do psicopata mor. Presidente, agradeço novamente as palavras do ministro Flávio Dino. E eu prometo a Vossa Excelência que eu não farei com Vossa Excelência a maldade que me fizeram ontem. Ele está se referindo ao ministro Luiz Fux. De fazer eu perder quase 2/3 do jogo do Corinthians. Ele está dizendo o seguinte, o psicopata, né? Que ele estava mais preocupado com o jogo do Corinthians do que mandar um presidente da República há quase 30 anos para a cadeia. É isso que ele está querendo mostrar aqui. E por quê? Porque ele quer se mostrar mal. Eu já falei isso anteriormente. O Moraes, ele gosta de se mostrar como uma pessoa perversa. Por quê? Porque se ele faz isso com um ex-presidente, com Bolsonaro, pessoa até que conviveu com ele em certa medida, imagina o que ele não vai fazer com a tia do Zap, entendeu? É esse o recado que ele quer passar. E isso daí é o que no direito a gente chama, né, a
a função intimidatória, preventiva da punição. Quando você pega um caso notório do país e carrega na caneta na pena, é para você dar exemplo aos outros para não seguirem por aquele caminho. Que caminho que é esse? Ser um político de direita. Porque se fosse o Lula, estaria tendo outro destino. Ah, Eduardo, mas o Lula foi condenado. Eu até falei isso numa entrevista com Capelli, né? O Lula, você vê, está lá no Guarujá, o triplex, está lá em Atibaia, né, o sítio. Você tem a materialidade daquilo que foi feito. Sobram acusações contra o Lula. O triplex e o sítio de Atibaia é o que deu menos repercussão. Inclusive, eles devem ser indignados por terem sido condenados com base, né, nesse troco de pinga para eles. Até porque, vale lembrar, né, o psicopata que está aqui acabou de comprar à vista um apartamento de 12 milhões na área mais nobre de Brasília. À vista. E a gente sabe por que ele fez isso. Porque ele está se desfazendo do patrimônio. Ou melhor, está investindo patrimônio no Brasil em bens sólidos, duráveis, para não correr o risco de perdê-los. Será que ele está temendo alguma coisa dos Estados Unidos? Sim, ou com certeza. Mas, vamos voltar aqui, para não ficar muito longo o vídeo, vamos voltar para a palavra aqui do psicopata mor. E o Atlético Paranaense, eu cheguei em casa, já estava 2-0, para minha felicidade, mas perdi aquele momento de felicidade dos 2 gols. E para aqueles que não se recordam, eu fiz o ministro Flávio Dino vestir uma camisa do Corinthians no estádio, no Arena, junto com os 2 filhos que são corintianos. É realmente um cara muito família, né? Depois faltou dizer que mandou o juiz que mais aparece da Suprema Corte Nacional, mandou dedinho para toda a torcida, não gostou da foto que tiraram dele, conseguiu achar uma das pessoas que o fotografou e demitiu. Um fotógrafo do Estadão com mais de 20 anos de casa. Esse é Alexandre de Moraes, que está fazendo tudo isso, pode ter certeza, para garantir a democracia, tá? E depois que ele fizer todos esses abusos, que são inúmeros, pode ter certeza, ele vai voltar para casinha. Vai ser aquilo que ele nunca foi, né? Um guardião da Constituição. Confia! Confia, meu amigo de esquerda. Confia, meu amigo isentão. É claro que eu estou ironizando aqui. Na verdade, o Alexandre de Moraes vai continuar. E toda vez que alguém atravessar o caminho dele, que pintar algum conflito, ele vai te atropelar. Aí eu vou convidar o meu amigo petista à reflexão. Você acha que o Alexandre de Moraes gosta mais do PT ou do PSDB? Ele foi secretário de segurança do Alckmin ou do Lula? Meus caros, a história só se repete. E é natural que aqueles que se destacam, que fazem a coisa certa, despertem a inveja e a ira dos outros. Se você chegou a um grande espaço na sua empresa, se você despontou no time de futebol da sua escola, se você é uma pessoa de beleza especial, você sabe que quando você olha para o lado, muita gente quer puxar o teu tapete. Estranho é quando se não ocorresse isso daí. Aí é que seria estranho, um cara de sucesso e todo mundo apoiando. Então, a condenação de Jair Bolsonaro, do meu pai, ela me mata de orgulho. Porque eu sei que meu pai está pagando um preço alto por isso tudo. Eu acho que ele não merece. Eu acho que ele cumpriu a sua missão. Acho até que ele tem mais gás para dar também, tá? No entanto, essa condenação, quando chegar um petista e quiser jogar na minha cara, não, foi condenado. Eu falo sim. E vou lembrar por quem que ele foi condenado. Por um sancionado violador de direitos humanos. Que cada vez mais levará para o fundo do poço ele e a sua família, que está toda envolvida, por exemplo, no Instituto Lex, que sustenta financeiramente a família Barsi Moraes. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E a Dani por conta dos filhos. Não foi por causa de Vossa Excelência, não. E torça pro Botafogo hoje, por favor. Então, hoje, daqui a pouco, o Botafogo pega o Vasco também pela Copa do Brasil. Então, eu serei rápido e célere aqui nesse final. Então,
Então, o que nós temos ali é um juiz dizendo que vai ser rápido e célere para, nesse momento histórico, condenar esses deploráveis, miseráveis de direita, fascistas, sexistas, misóginos, pessoas que acabam sendo desumanizadas, tal qual foi o povo judeu antes do Holocausto, tal qual foi Charlie Kirk, que o Globo chegou a noticiar, né, ativista de extrema direita, quase dizendo que ele merecia aquele destino trágico. Quando o mal quer que você faça uma coisa, você tem que fazer o diametralmente oposto. Quando querem te calar, você tem que falar. Quando querem te prender, você tem que estar livre e gritar aos 4 cantos do mundo por que aquela injustiça está acontecendo. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a única saída deles é nos censurar. Porque eles não conseguem sentar e lidar com a verdade. É por isso que o ministro Fux, tinha até matéria já falando, se não me engano foi o Mário Sabino, que o Fux contrariou, né, os seus pares do STF e já estava sofrendo as perseguições. Você viu muita gente fazendo um ataque antissemita ao ministro Fux. Agora, estão investigando aqueles que xingaram, ou, não sei, né, falaram algo mais forte, porque eu não vi certinho o que é, o ministro Flávio Dino. Ou melhor, o Flávio Dino. Isso é a esquerda. A esquerda não tem valores, não tem discussão no Congresso entre direita e esquerda, onde você veja um bom coração da esquerda. É sempre coisa ruim. Para eles vale tudo pelo poder. Eles não têm a baliza moral sua, porque a sua baliza moral vem dos valores judaico-cristãos. E é justamente esse o maior empecilho para que eles tragam a este mundo a sua mentalidade, a sua engenharia socialista, onde todos serão iguais, ou melhor, todos serão pobres, porque você não consegue gerar riqueza do nada, mas você consegue pegar o rico e transformar ele em pobre, repartindo tudo que ele tem para os outros. E aí ninguém mais produz nada, fica todo mundo nivelado na pobreza, apenas tendo uma elite vivendo muito bem, que é a elite do partidão. Você não vai ver o Nicolás Maduro sofrendo com fome na Venezuela. O povo sim está comendo carne de cachorro, os cachorros que ainda tem por lá, se é que tem. Em Cuba, a mesma coisa. Coreia do Norte, Kim Jong-un, nunca vai ser magrinho. Isso é a esquerda. Entenda uma vez por todas, a diferença é de valores. É por isso que você vê, poxa, o cara brigou na família, brigou com o pai, com o filho, com a mãe, etc. É porque não é, um é a favor de 10% de imposto, outro é a favor de 50%. Um comemora uma bala que matou um pai de família, jovem, no meio de todo mundo. Não há como você ter um debate normal com esse tipo de gente. Você pode utilizá-los para escancarar a hipocrisia e como que ele está no caminho errado. E se ele tiver um lapso de boa-fé, ele vai largar aquela mentalidade fascínora que matou mais de 100 milhões de pessoas só no último século. O comunismo matou mais pessoas do que todas as pandemias e guerras do mundo somadas. E o comunismo só levou 100 anos para fazer isso. Só que eles dominam os meios de comunicação, dominam a academia, dominam as universidades. Então esses são os locais que eles dominam e não há democracia ali. Eu vou mostrar para vocês aqui, na continuidade do vídeo de hoje, como que eles dominam. Se nós tivéssemos uma imprensa, digo, generalizando, tá? Decente, grandes veículos de comunicação, minimamente honestos, o que vocês acham que eles falariam sobre esse vídeo aqui, por exemplo, do Zanin, que inclusive é algo curioso, eu só vi o vídeo do Zanin olhando para baixo e lendo. Ele não olhava para frente. Ele não encarava as câmeras, ele não encarava sequer a pequena plateia que estava ali, domesticada, onde boa parte estava ali para aplaudi-los e para celebrar esse dia de infâmia. Dá uma olhada nesse vídeo aí. No dia 9 de novembro de 2022, logo após a impressão, o Mário Fernandes se deslocou para o Palácio Planalto para o Alvorado. Ele está falando do general Mário Fernandes, que está acusado de fazer aquele plano punhal verde e amarelo. Então ele estava
em um dos palácios e foi para outro. Ele estava no Palácio do Planalto, foi para Alvorada, se não me engano. Vamos ver aqui. Em 2022, logo após a impressão, Mário Fernandes se deslocou para o Palácio do Planalto para o Alvorada. Então ele saiu do Palácio do Planalto, que é onde trabalha o presidente, e foi para o Palácio do Alvorada, que é onde reside o presidente. Permanecido pouco mais de 1 hora no local. Então ele foi para a casa do presidente e ficou cerca de 1 hora no local. Não é crível que não tivesse encontrado com o o então presidente da República e que não tivesse mencionado o plano. Mais do que isso, em 6 de dezembro de 22... Então não... Olha só. Vou perguntar. Zanin, você tem algo que comprove que o Bolsonaro teve acesso a esse plano Punhal Verde e Amarelo? Zanin, você tem uma testemunha que diga que viu isso sendo apresentado ao presidente Bolsonaro? Ministro Zanin, você tem uma escuta ambiental instalado pela polícia que dá conta do general falando sobre esse plano ao Jair Bolsonaro? Você tem um WhatsApp onde o Bolsonaro recebe isso, dá um ok e fala, vá à frente? Você não tem, né? Aí o que você tem que falar? Você tem que falar que é crível que, primeiro, ele foi recebido pelo presidente. Eu já tive várias vezes que eu fui no Palácio do Planalto e não fui recebido pelo presidente. Algumas pouquíssimas, com certeza, no Alvorada. Então ele diz o seguinte, não, o cara foi para lá, deve ter pego o georreferenciamento do celular, alguma coisa, ou o registro de entrada dele na portaria, tudo bem. E diz que, com certeza, ele mostrou ao Bolsonaro, então logo Bolsonaro estava de acordo, logo Bolsonaro é golpista, mas de qual golpe? Do Punhal Verde e Amarelo. Tá, o Punhal Verde e Amarelo o que foi? Não, o cara imprimiu. Tá, não, mas cadê a execução? Cadê o ok do presidente falando vai à frente? Cadê os militares matando os dissidentes? Cadê os tanques nas ruas? Entendam como é que não tem sequer o mínimo de execução? No máximo pode ter ocorrido aqui um planejamento, uma cogitação, e os militares fazem muito disso, né? Ficam imaginando, elucubrando cenários futuros e por vezes botam isso no papel. Tem até exercícios. Eu lembro da Marinha uma vez, foi um negócio lá porque botou no livro branco uma possível guerra com a França e na verdade nada mais era do que esse exercício mental do que poderia ser necessário fazer caso entrássemos futuramente em uma guerra com uma potência. O trabalho dele, ele é treinado para isso, ele é treinado para a guerra militar, né? Então ele botou no papel o general Mário Fernandes e é crível que Bolsonaro soubesse. Então temos que condenar Bolsonaro a quase 30 anos de cadeia. Por quê? Porque um assistente general imprimiu o documento no local de trabalho e depois, segundo o Zanin, ele acha que ele levou isso para o Palácio da Alvorada. E ele acha que encontrou com o presidente e acha que o presidente tomou consciência e acha que o presidente aprovou. Mas que ainda assim nada foi iniciado a execução. Que golpe que é esse? Entendem como é que é pura narrativa? O Zanin, ele não olha para frente, porque, ao que parece, ele tem ainda um resquício de valores aqui corretos em sua cabeça. E ele não quer passar a vergonha de fazer o que ele está fazendo e encarar o público. Ele não tem coragem sequer de encarar uma plateia amigável, porque ele sabe, nas palavras de Mário Sabino, que nem de longe é um bolsonarista, é um crítico nosso, jornalista que estava no Metrópolis, está no Metrópolis, né, com muita frequência. Zanin sabe da sacanagem que estão fazendo com Bolsonaro. Por muito menos, ele advogava pela soltura do Lula. Mas por muito menos. Moro ter conversas com o Dallagnol e procuradores da Lava Jato anulou todo o processo. Isso aqui é muito mais depravado. Quando o Fux estava dando voto dele, muito provavelmente o Moraes estava vazando para a imprensa, para a grandiosa Dani Lima, que agora retorna com tudo com o UOL, o cemitério dos jornalistas, noticiando que ministros estavam se sentindo traídos por Fux, como se Fux tivesse algum compromisso com ministros e não com a Constituição. Após serem impressas 3... Vou voltar. E que não tivesse mencionado o plano. Mais do que isso, em no local.
não é crível que não tivesse encontrado com o então presidente da República e que não tivesse mencionado o plano. Mais do que isso, em 6... Entendeu? Ele estava, não é crível que não tivesse encontrado com o presidente, e mais do que isso, que não tivesse mencionado o plano. Ou seja, ele não tem prova, não há um nexo causal de algo que não sequer começou a execução. Em dezembro de 22, após serem impressas 3 cópias do referido plano, extrato de herbes que indicava a presença simultânea. Então, ele imprimiu o plano, extratos de herb, gente, é a antena do seu celular. Então, quando você tem o seu celular e você vai passando por um caminho, as antenas, chamadas herb, a estação rádio base, ela vai pegando o sinal do seu celular. Então, se, por exemplo, você está na Asa Sul de Brasília, está com o celular, a herb da Asa Sul está pegando o sinal e está fazendo a comunicação. Quando você cruza e vai para a Asa Norte, estou dando um exemplo fictício, tá? Outra herb, aí outra antena passa a pegar o teu sinal. E a partir daí você vê, ó, aquela pessoa veio nesse trajeto, saindo daqui para cá. Aí ele está falando que isso, o cara tem impresso esse punhal verde e amarelo e a herb do celular dele tem encontrado com a do presidente, isso é um sinal de que o presidente conhecia o plano. Então é o seguinte, se você está aí na Avenida Paulista, não sei, num prédio qualquer, sei lá, está lá no prédio da Fiesp, você imprimiu um documento, isso significa que todo mundo ali da Fiesp, então, presume-se, tenha conhecimento desse documento. É isso que o Zanin está fazendo aqui. É ridículo, tá? Eu só estou expondo para vocês, porque eu não vou colocar vocês para assistirem horas e horas desse espetáculo bizarro, né? Mas eu vou colocar mais um trechinho aqui do Zanin. O presidente da República não se restringiu ao âmbito dos discursos. Há elementos comprovados. Então, o presidente não ficou apenas no discurso. Ele está querendo dizer que há provas. Vamos ver o que ele apresenta como provas. Porque é o seguinte, se houvesse uma vasta coletânea de provas para condenar o Bolsonaro, você acha que ele estaria se prestando a dizer, no seu curto voto, que o general imprimiu e foi crível que encontrou com o presidente, que foi crível que apresentou o plano, que foi crível, então, que teve autorização? Lembrando, o general Mário Fernandes, nas conversas de WhatsApp, senta a burduna no Bolsonaro. No sentido de que o acusado interferiu e procurou postergar a apresentação do relatório da equipe técnica das Forças Armadas, constituída para fiscalização dos trabalhos eleitorais. Então ele está falando, Bolsonaro não ficou só no discurso, ele fez ação golpista. Qual ação golpista? Pegou a arma e deu um tiro em alguém? Distribuiu a arma para a galera ir para a rua? Deu ordem de invasão de alguma coisa? Não. Ele atrasou, segundo fala aqui o Zanin, o relatório do Exército sobre as urnas eletrônicas. Ah, tá. Quem é o chefe das Forças Armadas? É o presidente. O presidente tomar conhecimento disso é algo ilegal? Não. É uma conduta lícita, inclusive desejável. Que o presidente não fique apenas, né, encastelado, mas que desça para instâncias mais basilares da cadeia hierárquica do seu governo para tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, Bolsonaro foi, em última análise, está sendo punido por bem trabalhar. Me lembrou até o Paulo Figueiredo, que está respondendo a esse processo. Respondendo não, porque ele não foi nem citado, né? Mas que está num desses núcleos. Aliás, é bizarro esse negócio de núcleo, depois eu vou explicar. Num dos núcleos do processo, por ter bem coberto os bastidores da caserna com informações que depois se configuraram 100% verdadeiras de generais nos bastidores nesse governo de transição. E por ter dado as notícias que ele, com muito mérito de jornalista, conseguiu evidenciar e publicar, está respondendo a processo. E estão usando isso daí para dizer que ele está envolvido na trama golpista. Olha só, ele sabia disso, ele publicou aquilo. É ou não é para que, se tivéssemos uma imprensa séria, todos estarem rechaçando em coro o que estão fazendo com Paulo Figueiredo? E eu te pergunto, quantas imprensas você viu prestando apoio ao Paulo Figueiredo? Pouquíssimas, né? Aquelas de sempre, que beiram, né, a ousadia de criticar a Suprema Corte e Alexandre de Moraes, aquelas que talvez foram vítimas da criatividade do entorno de Moraes. Isso é o Brasil. Há ainda atos mais gravosos diretamente vinculados ao núcleo de proteção do tipo penal, dentre os quais se destacam as reuniões com comandantes das Forças Armadas com o escopo de obtenção de apoio para a ruptura institucional.
Qual apoio Zanin? Você acabou de dizer, Bolsonaro fez reuniões com chefes das Forças Armadas buscando apoio para uma ruptura institucional. Ele está tirando isso, eu não sei de onde, mas ele está lendo aqui, né, dizendo que o Bolsonaro atrasou a entrega dos relatórios do Exército com relação às urnas eletrônicas. Daí, dessa reunião normal, algo desejável para um presidente que trabalhe, ele está tirando que é algo, isso daí é um crime e comprova. Isso daqui eles falam que é prova, de maneira inequívoca, que o Bolsonaro tinha, né, a intenção de fazer um golpe ou sei lá o quê. Vou até voltar um pouquinho. As reuniões com... Vou botar aqui depois para explicar os núcleos. comandantes das Forças Armadas com... A reunião com os comandantes das Forças Armadas, e ele está descrevendo aqui o relatório das Forças Armadas com relação às urnas eletrônicas, algo para o qual as Forças Armadas foram convidadas pelo TSE, o presidente Luiz Roberto Barroso à época. E o Bolsonaro está se reunindo com seus generais. Aonde está a prova de golpe? Nada. Aí o Zanin vai vomitar dizendo que isso aí é prova. escopo de obtenção de apoio para a ruptura institucional. Jair Bolsonaro reconheceu ainda ter apresentado nessa reunião os considerandos da minuta, cuja imagem foi encontrada em parte no aparelho celular de Mauro Cid. Além desses considerandos da minuta, cuja imagem foi... Jair Bolsonaro reconheceu ainda ter apresentado nessa reunião os considerandos da minuta, cuja imagem foi encontrada em parte no aparelho celular de Mauro Cid. Além desses fatos, documentos apreendidos na posse... Qual minuta? Não é nada de golpe. Eu não tenho acesso aos autos, mas muito provavelmente, o que é isso aqui? Minuta de estado de defesa ou estado de sítio, que é um dispositivo constitucional. Se você é o presidente e vai entrar com uma medida provisória, escrever um decreto ou cogitar um estado de sítio ou defesa, o que você faz? Você se aconselha. Isso é uma atividade lícita. Você vai fazer alguma medida com relação às Forças Armadas, que vai implicar Forças Armadas, o que você faz? Você chama o alto escalão das Forças Armadas. Você se aconselha. Se é uma minuta de uma medida provisória, uma minuta de um projeto de lei ou uma minuta de um decreto de estado de sítio, não há ilegalidade nisso. Não há. Mas ele fala minuta, para você entender. Não, minuta deve ser minuta de golpe. Poxa, o Bolsonaro reconheceu então que existe um golpe em curso. E não é nada disso. É tudo truque de palavras, jogo de narrativas. Mas vai lá, Zanin. Continua. O ex-advogado do Lula julgando o Bolsonaro. Meu Deus do céu. Ele não se declarou impedido. E outros integrantes do grupo comprovam a divisão e a coordenação de ações voltadas para beneficiar o acusado e estabelecer a sua manutenção forçada no poder. No final das contas, se o Bolsonaro, então, fez essas atitudes para forçadamente continuar no poder, mesmo com a pseudo-eleição do Lula, que atitude que ele tomou? Qual foi a atitude do Exército para que Bolsonaro ficasse à força no poder? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Me aponte uma prova de que o Exército se engajou em algo do 8 de janeiro. Não tem. Muito pelo contrário, né? Ainda pegou gente que nem estava na Praça dos Três Poderes. Eu lembro do general Porto, o Dutra, dizendo que, dando aos risos, então, a gente pegou eles, colocou eles dentro do ônibus, eles estavam achando que iam para casa e eles foram parar dentro da PF. Prisão em massa de 1.500 pessoas, sob os risos desse general. E aí vem o Zanin dizer que, então, essa reunião de Bolsonaro com os generais para tratar do relatório sobre as urnas eletrônicas, e relatório esse, que não disse que o sistema brasileiro é perfeito. Ele disse a mesma coisa que disse a auditoria do PSDB de 2014, quando a Aécio perdeu para Dilma, e há uma leitura desse relatório feita pelo promotor e então deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, onde ele diz que é impossível você fazer uma auditoria, porque não há meios para você entrar nessa caixa preta. É preciso código-fonte, é preciso outras ferramentas. E aí, quando o PL fez isso, né, quer dizer, quando o Exército fez isso, o Zanin está considerando golpe de Estado. Ele está considerando como execução de golpe de Estado.
Vão prender o Carlos Sampaio? Vão prender o Aécio Neves? Vão prender o Brizola, o Lupe? O Lupe do PDT, o cara que criticava as urnas eletrônicas e que entrou no TSE, e o TSE concordou em deixar Bolsonaro inelegível por críticas às urnas eletrônicas feitas a 40 embaixadores. O Brasil não é para amadores. E aí, ó, só para voltar aqui, porque eu falei que ia falar dessa questão dos núcleos, né, da repartição do poder, do processo, né, porque o Paulo Figueiredo está no núcleo, sei lá, núcleo 7. O Felipe Martins está em outro núcleo. Aí tem o núcleo do general Mário Fernandes, tem o núcleo do Braga Neto, tem o núcleo do... Acho que o Bolsonaro está junto com o do Braga Neto. O que o Moraes fez? Ele repartiu o processo para que pudesse assim acelerá-lo. Se todos estivessem juntos no mesmo processo, ele teria que, por exemplo, mandar uma carta rogatória para ouvir o Paulo Figueiredo. Isso demoraria alguns anos. Ou seja, ele não conseguiria condenar o Bolsonaro antes da eleição de 2026. Então ele repartiu nesses núcleos. Só que isso fere de morte o direito à ampla defesa. Porque é o seguinte, todos os fatos estão relacionados. E se for interessante para o advogado de Bolsonaro saber alguns detalhes do que foi reportado por Paulo Figueiredo, saber o depoimento do Paulo Figueiredo, para que isso fosse usado na defesa de Jair Bolsonaro, para deixá-la mais forte. Os advogados não puderam fazê-lo. E se eles tivessem que usar, de repente, de outro núcleo, a mesma coisa? Porque todos os fatos são interligados, são sobre golpe de Estado, não é isso? Olha que bizarro. Olha que loucura. Você não precisa ser entendido do direito para entender essas violações que ocorreram nesse processo. Mas vamos continuar com o Zanin aqui. Por meio de decreto de exceção. Não é crível, diante de todo o contexto já descrito, que o acusado... Não é crível. Eu acho que ele encontrou, eu acho que ele soube, ficou sabendo. Não tivesse anuído a elaboração tanto... Olha lá, mais uma vez, não é crível que o acusado não tivesse conhecimento. Você tem prova que ele tomou conhecimento? Não, sequer prova do conhecimento, quanto mais da execução de algo. Meu Deus do céu. Contexto já descrito, que o acusado não tivesse anuído a elaboração tanto do decreto golpista quanto do seu pretenso discurso de, aspas, posse. Ao contrário, o documento reafirma a posição de liderança do acusado sobre as ações da organização criminosa, notadamente, como afirmou a Procuradoria-Geral da República, sobre, aspas, qual seria o desfecho dos planos forçados, a sua permanência autoritária no poder mediante uso da força. Qual foi o plano? Qual foi a execução? Bolsonaro é o líder? Não. Bolsonaro é o presidente. Numa reunião dessa, é claro que o presidente, chefe supremo das Forças Armadas, vai estar em posição de liderança. E os demais, ainda que generais, em posição de subordinação. Porque é uma reunião normal de um presidente da República, tal qual o senhor Zanin está aí, numa posição de presidente desta miserável turma. Não procede a tese de que a discussão envolveu mero ato preparatório, porque não teria se chegado a ver a convocação do Conselho de Defesa ou Conselho... Então ele está falando o seguinte, para você decretar o estado de sítio, você tem que chamar, ou defesa, você tem que chamar esse Conselho de Defesa. Tendo o ok deles, você redige um texto e aí manda para o Congresso. O Congresso em quórum qualificado, tá? Não é quórum simples, aprova ou desaprova. Se aprovar, volta para o presidente, que aí sim assina o decreto e passa a valer aquelas medidas excepcionais. Aí o Zanin está dizendo aqui que, calma aí, o fato deles não terem feito uma minuta de decreto de estado de sítio, que é um dispositivo constitucional, isso não impede que o Zanin considere isso daqui um crime de golpe de Estado. Ainda que na modalidade tentado. Eu vou repetir o final para vocês entenderem de novo, que é muito complicado. Meu Deus do céu. Não procede a tese de que a discussão envolveu mero ato preparatório, porque não tem... Nem ato preparatório, né? Porque não é crime. Estado de defesa e estado de sítio é dispositivo constitucional, não é crime. Mas tá. Continua. Teria se chegado a ver a convocação do Conselho de Defesa ou Conselho... Porque não teria se chegado à convocação do Conselho de Defesa, que seria o próximo passo para a decretação de um estado de sítio ou estado de defesa. Do ex-presidente da República. Então, meus caros,
Isso aí é a Suprema Corte. Adianta você botar essa toga, botar gravata de não sei quantos R$1.000, usar esse juridiquês? Não, porque data vênia, Vossa Excelência. Inclusive o Fux, quando foi começar o voto dele, e ele teceu elogios à peça acusatória da PGR, né? Fez menções elogiosas a outros membros, autoridades daquele tribunal. Eu falei, lá vem. É a mesma coisa que a gente faz no Congresso. Quando você chega e fala, Vossa Excelência, depois daquilo dali, pode ter certeza que lá vem a bordoada, né, de um deputado em cima do outro deputado. Não adianta usar esse juridiquês todo. E aí, desses trechos, né, de piada para lá, prosa para cá, vai perder jogo do Corinthians, não vai perder jogo do Corinthians. Condena o cara o quê? Bota aí há 27 anos, vamos lá ver o jogo do Corinthians, tal, Botafogo. Aí, depois dessa total falta de seriedade no tal momento histórico, que é um dia que vai durar muito tempo, podem ter certeza, anotem isso, mas podem ter certeza disso, que é um dia que vai durar muito tempo. E eu vou comprovar para vocês que esse dia vai durar muito tempo. Porque, primeiro, Bolsonaro foi condenado. E perguntaram para o Trump. Vamos ver o que o Trump falou. Vamos ver se o Trump acha que foi uma página virada e que eu aparento... Ou melhor, vamos ver antes o Flávio Dino falando sobre isso, né? Porque ele acha que a anistia... O Flávio Dino, o Moraes também, né, nos seus votos, eles dando recados para que não fosse aprovada a anistia. Eles, juízes, no julgamento televisionado, falando fora dos autos, falando para as câmeras, de um caso que está na mão deles, mandando um recado para outro poder, interferindo em outro poder, para satisfazer o seu sentimento pessoal de não dar anistia. Isso é um assunto do Congresso, não é de vocês, da STF. Os crimes podem até ser imprescritíveis, mas não impossibilitados de anistia. E na pior das hipóteses, altera a Constituição ou o dispositivo legal que impede uma anistia, passar a permitir uma anistia e aprova a anistia. Mas vamos ver o que o Dino falou, citando ainda o caso do Charlie Kirk. Meu Deus, isso vai dar repercussão. E eu uso um exemplo no voto, que eu vou fazer um aditamento, que é a situação dos Estados Unidos. Então o Dino já havia votado e falou que eu vou pegar o meu voto de volta e vou reescrever uma parte dele para inserir aqui um caso dos Estados Unidos. Eu fiz questão de legendar em inglês para que os americanos saibam mesmo, tá? E aí, fala, Dino, o que você vai falar aí sobre os Estados Unidos? Qual é a sua crítica? Ontem, anteontem, infelizmente, houve um... Ontem, anteontem, ocorreu um negocinho aí. Nada histórico. Tão irrelevante que eu nem sei se foi ontem ou anteontem, mas olha a linguagem corporal dele. Ontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas... Aí tá lá, esse balançar das mãos, essa dada de ombros levantada aí, você não precisa nem ser especialista para saber que ele está desdenhando do negócio todo, né? No mínimo, uma falta de respeito. Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão é igual a paz. Vamos lá, anistia, perdão é igual a paz. Ele acha que não. Então, qual é o posicionamento dele? E foi feito perdão nos Estados Unidos. E não... Ele está falando que nos Estados Unidos o Trump perdoou o pessoal do 8 de janeiro, mas que isso não trouxe a paz, tanto que o Charlie Kirk foi assassinado. Olha que loucura, ele nem sabe. Nesse momento agora, hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 12 de setembro, sexta-feira, eu recebi a notícia que acabaram de capturar o principal suspeito. E ao que parece pelas fotos, é o cara mesmo, mas vamos ver se a investigação vai confirmar. Para saber a motivação dele, para saber se ele gosta ou não do pessoal do 8 de janeiro, sei lá. Cara, é tudo tão incipiente, é tudo tão novo, e ele já está aditando o voto dele, do julgamento que eles falam que é histórico, para inserir a questão do assassinato do Charlie Kirk como uma maneira
ineficiente de aplicar a anistia para pacificar o país. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento. Às vezes, a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Ou seja, para o Dino, para a gente alcançar a paz, tem que continuar marretando todo mundo que critica o Lula, o Alexandre de Moraes ou o STF. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que a anistia não vale porque os Estados Unidos fez a anistia e, segundo ele, aqui o Charlie Kirk levou um tiro. Levou um tiro não, ele foi brutalmente assassinado em meio a uma plateia, onde o atirador falou dane-se, olhou para aquele jovem de 31 anos, que é casado, tem 2 filhos pequenos, da minha idade, né, os 2 filhos dele têm a idade dos meus filhos, né, inclusive a menina mais velha e um menino mais novo, e para ele, isso é um sinônimo, isso é uma prova de que não vale anistiar. Se você pega esse mesmo Flávio Dino e pergunta para ele qual a opinião sobre a anistia de 1979, ele vai falar justamente o oposto. Por quê? Porque os clientes eram pessoas da esquerda. Pessoas que contam com a consideração do Flávio Dino, logo seres humanos. Quem é da direita, fascista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico, não são seres humanos, não merecem esse privilégio do Estado. Tem que ser eliminados. Tem que sofrer com o aparato repressivo do Estado. Essa é a cabeça de um esquerdista padrão. Se você está militando no movimento de esquerda, se você é ligado à esquerda e não conseguiu enxergar isso, você não está tendo o bom uso do seu cérebro. Você não está em suas condições de sanidade mental adequadas. Isso é um comunista. Um cara que vai defender que para latrocida, assassino, sequestrador de embaixador e de avião, merece anistia. Vai servir para virar a página. Mas para quem quebrou mesa e cadeira na Praça dos Três Poderes dia 8 de janeiro, ou por vezes nem lá estava, ou por vezes nem no Brasil estava, que é o caso do Bolsonaro, do Anderson Torres, para esses daí não cabe perdão, não cabe indulto, não cabe anistia. Entendem que nós estamos combatendo o mal? E é repugnante você ver um ministro da Suprema Corte, num momento desse, altamente televisionado, sabendo que iria para todo mundo, ter uma fala dessa. Todas as falas aqui, elas foram calculadas. O Dino está desdenhando do assassinato de Charlie Kirk. Não tenho dúvidas disso. Ele está dizendo que aquele assassinato foi em vão. Só que isso daí é lei do engano. As homenagens já estão no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos as bandeiras estão a meio mastro. Eu acabei de ver o Andrew Tate, o Elon Musk, e teve mais uma pessoa também fazendo uma doação, cada um deles colocando cerca de $1 milhão para que desse fundo eles vão pagar $10 mil para cada pessoa que desenhar o rosto daquela ucraniana assassinada no metrô ou do Charlie Kirk nos prédios dos Estados Unidos. O efeito Charlie Kirk está apenas começando. Como eu disse mais uma vez, se o mal atua com um objetivo de te calar, você tem que falar ao máximo. Se eles querem deletar a sua história e te apagar fisicamente, você tem que fazer aquela alma viver o máximo possível. Veja os vídeos de Charlie Kirk, conheça a história dele, o movimento que ele levantou, a sua conexão com os jovens, a abertura que ele dava para o Brasil, inclusive matéria da Veja, achando que estava denegrindo, acho que foi da Veja, dizendo que ele aconselhou o Trump a fazer tarifas contra o Brasil, mostra a preocupação dele com o cenário político nacional, com a situação degradante das instituições. Ele mora nos Estados Unidos, morava, lamentavelmente faleceu, onde a vida é muito diferente da do Brasil. Mas ainda assim, comprovando o bom coração que tem, se preocupava com o resgate das liberdades, minha e sua. Esse era o Charlie Kirk. O Paulo Figueiredo foi muito feliz
foi numa publicação dele no X de ontem, onde ele diz que o Charlie Kirk foi um dos primeiros a abrir as portas para prestar atenção no Brasil, para abrir as portas daquilo que ele construiu e deixar que a nossa voz ecoasse pelo público dele, através de podcasts, de entrevistas, de eventos, confecção de livros. Então, esse parênteses feito e o devido repúdio a Flávio Dino aqui elaborado, agora a gente entra na questão americana. Como é que o Trump ficou sabendo? O que ele disse sobre a condenação do Bolsonaro? Vamos ver também se ninguém vai se pronunciar sobre esse vídeo do Flávio Dino, né, falando sobre o Charlie Kirk dessa maneira desrespeitosa. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president. Ele sempre fala de maneira elogiosa ao Bolsonaro, porque ele pôde conviver com o Jair Bolsonaro durante cerca ali de 1 ano e meio, quase 2 anos, enquanto os dois eram presidentes. E também nós tivemos um convívio quando o Trump não era presidente. Eu sempre boto as fotos ali da Geórgia pequenininha lá no gabinete do Trump em Nova York, se não me engano ali em 2021, com certeza, para mostrar que esse relacionamento ele continuou. Encontrei algumas vezes os filhos deles, tive a oportunidade de viajar junto, de ter uma proximidade. No momento em que ele não era mais presidente, no momento em que ninguém queria chegar muito perto dele, porque naquela fase o Trump era um cara tóxico. Um cara que a Nancy Pelosi estava até movendo o processo de impeachment quando ele não era mais presidente. Um cara que diziam que era um golpista, patrocinador de uma insurreição. E aí outras pessoas que até trabalharam do lado dele, como Mike Pompeo, Nikki Haley, ou aquele que ele apoiou para governador da Flórida, o Ron DeSantis, estavam alçando voos para chegar à presidência. A contragosto dele, que dizia que sairia candidato à presidência. Nesse momento, a gente estava realizando o CPEC, estávamos lá do Trump. A gente não tem influência nenhuma sobre o eleitorado aqui americano, né? Muito pouco, quase nada, em termos de voto. Mas ainda assim, seguimos fazendo esse bom relacionamento. E está aí o fruto. Porque o presidente Bolsonaro, como ele disse na Avenida Paulista, em certo discurso, ele tem uma falha na sua formação, que foi não aprender inglês. E eu agradeço todos os dias a minha mãe que me forçava a ir às aulas de inglês. Particulares, né? Fiz IBEL, Brasas, me formei finalmente no CNA, a 28 de setembro, lá em Vila Isabel, a professora Érica. Aí vim fritar hambúrguer nos Estados Unidos, aquela chacota toda. Mas isso me permitiu andar por boa parte do mundo com segurança. Enquanto Caetano Veloso e a sua turma faziam chacota do meu inglês, a gente estava se relacionando com esse cara aí, que é o único cara no mundo que consegue abrir 2 flancos de guerra em 24 horas em qualquer lugar do planeta Terra. O cara que bombardeia o Irã e acaba com o programa nuclear iraniano. O cara que força o Trudeau a aumentar o rigor no controle das suas fronteiras. Um cara que impõe a presidente socialista do México que fizesse a maior apreensão de fentanil da história do México e que agora está enfrentando o Alexandre de Moraes. Se tem uma coisa que vai sair daí, meus amigos, podem ter certeza, é resposta. Vamos dar uma olhada aqui. Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they... É bem o que eles tentaram fazer contra mim, mas não conseguiram. Eu não preciso nem gastar tempo de ficar explicando e reexplicando. O Trump, ele é uma pessoa de bom coração. É uma pessoa de um senso de humor sensacional. E pessoas assim costumam ter empatia. Elas se colocam no lugar das outras. Vamos ver o trechinho que ele fala aqui. Surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man, and I don't see that happening. I'm very sorry for your loss, for everybody's loss. Ele está aqui incrédulo que ocorreu a condenação.
Porque ele sabe, Trump, que se ele não tivesse sido reeleito em novembro, dia 5 de novembro de 2024, ele estaria nessa situação de Jair Bolsonaro. O Trump chegou a ser condenado. Chegaram a discutir se ele teria 1 ou 2 dias de cadeia antes da posse presidencial, dia 20 de janeiro. Então o Trump, que já não é fã do politicamente correto, sabe o que tem que ser feito. E ele não vai querer levar para casa, entrar para a história como um cara que permitiu o nascimento de uma nova Venezuela na América do Sul. Então, meus amigos, podem ter certeza. Vem artilharia pesada aí. E não vai adiantar botar a culpa de tarifa ou de qualquer ação em Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. De uma vez por todas, parem de contratar escritórios de advocacia e lobistas americanos para tentar resolver apenas o problema de vocês. O problema da liberdade no Brasil é um problema de todos nós. Não dá mais para ficar olhando as histórias do pessoal do 8 de janeiro indo para a cadeia, gente que pichou de batom estátua, e achar que isso é problema dos outros, que o país segue uma normalidade. Até mesmo as pessoas do mercado financeiro não gostam disso, porque traz imprevisibilidade. Eles querem o quê? É mar tranquilo para poder navegar, uma estabilidade jurídica, uma previsão de como possa ser o futuro. Mas com essa Suprema Corte, não é possível fazer isso. Vou dar um exemplo. Tinha uma estrada de ferro, era ferrogrão, se não me engano. Durante o governo Temer ainda foi aprovada uma lei para que permitisse e desse a total certeza de que essa estrada poderia passar por determinado trecho no norte do país. Trecho esse que havia uma discussão se era ou não uma área protegida, né, uma área de proteção ambiental. Aprovada uma lei no Congresso. Trouxeram investimento de um grande fundo soberano internacional para o Brasil. A gente está falando de investimentos bilionários. No meio da obra, o PSOL, sim, o PSOL, aquele partido irrelevante, o partido do Adélio Bispo, entra com uma ação e o Alexandre de Moraes concede a ação travando a obra por meses. Aí eu te pergunto, como é que você vai conseguir captar dinheiro no exterior para trazer para o Brasil com uma Suprema Corte que pode simplesmente rasgar uma lei da noite para o dia e inviabilizar um investimento bilionário de um fundo soberano desse? Você acha que esses investidores vão olhar para o Brasil e vão ter que ideia? Você acha que o nosso rating, que a nossa taxa lá, nosso ranking de bom local para receber investimentos, vai piorar ou vai melhorar com essa conduta? É claro que vai piorar. É claro que esse cara puder, ele vai investir, sabe onde? No Paraguai. Verdade seja dita, quando eu era criança, muita gente falava, né? Quando o produto era ruim, é paraguaio. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia o Paraguai dá uma aula no Brasil sobre empreendimento, porque tem um sistema tributário que todo mundo consegue entender. É 10% de imposto aqui, acolá, acabou. Uma lei trabalhista simples, enxuta, um mercado aberto, e está dando um banho no Brasil. Banho no Brasil. Abraço ao presidente Mário Abdo Benítez, Marito. Então, prezados colegas do mercado financeiro, da CNI, vamos bater na porta correta. A não ser que vocês achem que vocês vão conseguir bater na porta da Casa Branca, falar com esse senhor aqui ao meu lado e convencê-lo de que ele está errado. Não vai rolar, amigo. A pressão vai ter que ser feita em Brasília mesmo. Ou a atividade de maior prodígio no Brasil passará a ser despachante migratório de brasileiros chegando nos Estados Unidos. A gente tem muita sorte, ou melhor, somos muito abençoados, né, de termos o Trump como presidente dos Estados Unidos. Nesse momento, então, mais ainda. E você acha que parou no Trump? Negativo. Está aí o secretário Marco Rubio, uma das posições mais poderosas do mundo, o cara que dita a política internacional da maior potência econômica e maior potência militar do mundo. Ex-senador que já encontrou com Bolsonaro, de direita e descendente de cubanos, tá bom? Aí tá ali, ó. A perseguição política feita pelo sancionado, violador, abusador de direitos humanos Alexandre de Moraes continua, enquanto que ele
e outros da Suprema Corte do Brasil injustamente condenam à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderá de acordo com essa caça às bruxas. E aí, tá alinhado ou não tá alinhado com o presidente Trump? Tá alinhado, né? Será que dá para dizer que vem chumbo grosso aí? Mas não parou nele, não. A gente tem aqui também o Christopher Landau. O Christopher Landau se encontrou, acho que foi até com o pessoal da CNI, e falou, façam lobby em Brasília. Não vou falar do Mike Jensen, não, que fez matéria lá do... Teve uma matéria que foi no Poder 360 falando sobre isso. Mas o lobby, ele pode até abrir as portas corretas. Mas vocês vão precisar de muito convencimento para dizer que não há uma caça às bruxas no Brasil. Ou alguém acha que o Trump vai voltar atrás e vai pedir desculpas ao Alexandre de Moraes? Não vai, né? Daí o Christopher Landau, em que pese falar um português fluente, colocou em inglês. No outro tweet dele anteriormente, ele colocou em português também. Esse aí ele colocou em inglês. Ele é o braço direito do Marco Rubio, tá? Pode-se dizer que é o 02 do State Department, do MRE. O secretário-geral do MRE dos Estados Unidos. Mais ou menos isso, equivalente. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como uma arma política. Como advogado, diplomata, inclusive ele é filho de diplomatas também, viveu no Brasil durante um tempo, né, em Santa Catarina, e amigo do Brasil, dói ver um juiz da Suprema Corte, como Alexandre de Moraes, jogando no lixo o Estado de Direito e direcionando as relações entre duas grandes nações, está falando aqui do Brasil e dos Estados Unidos, para os pontos mais escuros desses 2 séculos. Se você for ver, a independência do Brasil ocorreu em 1822, em 1824 os Estados Unidos reconheceu a independência brasileira, junto com a Argentina são um dos primeiros países a reconhecer a nossa independência. Então nós temos aí cerca de 200 anos de existência e de relações com os Estados Unidos, que conseguiu sua independência, declarou sua independência em 1776. Né? Enquanto o Brasil vive uma relação onde ele fica nas mãos do juiz Alexandre de Moraes, eu não vejo solução para essa crise. Ou seja, ele está falando que o Alexandre de Moraes tem que sair da Suprema Corte para que ventos melhores cheguem. Então, Christopher Landau, que é o 02 do State Department, seguindo a linha do Marco Rubio, que segue a linha do Trump. E não foi só. Tem ainda também o Darren Beattie. O Darren Beattie, gente, é uma das pessoas pelas quais no State Department passa a Lei Magnitsky, tá? A Lei Magnitsky passa pelas mãos do Darren Beattie, que tem como principal bandeira a liberdade de expressão. E diz lá o Darren Beattie, oficial sênior, né, da diplomacia pública lá no State Department. Ontem, 4 dos 5 juízes da Suprema Corte do Brasil votaram para sentenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de cadeia. Essa decisão marca é histórica e feita por um abusador, um sancionado abusador, violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, né? Que é aí um perseguidor de censura e também uma parte desse complexo para perseguir Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Nós, aqui falando ele dos Estados Unidos, vamos considerar o desenvolvimento obscuro dessa página, né, da história brasileira de maneira muito séria. Ou seja, todos eles estão dando conta de que haverá uma resposta vinda dos Estados Unidos. E outro ponto que eu vou pegar aqui agora, deixa eu abrir aqui, o meu Instagram. Instagram não, é o X. Quero encontrar aqui uma sequência de tweets do Jason Miller. Quem que pese não fazer parte do governo é um conselheiro muito próximo do Trump. Logo, muito importante no soft power, nos embargos auriculares. E eu vou querer botar aqui na tela o Jason Miller, porque ele fez uma sequência de tweets, uma thread simplesmente sensacional.
esmiuçando para o público americano, lembrando que ele não está mais no Getter, mas foi o dono do Getter durante muito tempo, uma rede social norte-americana. Então ele é uma pessoa que vem da publicidade, do marketing, da comunicação social, da comunicação, dos meios de comunicação público, né? E eu vou compartilhar aqui o que ele disse na sua rede X. Então o que você está vendo aqui é a rede X do Jason Miller. Deixa eu aumentar a tela dele. Espero que vocês estejam vendo bem aí. Ele muito próximo do Nigel Farage, a quem muitos consideram que no futuro será uma primeiro-ministro do Reino Unido, Deus quiser, acabar com esse pesadelo aí esquerdista que bota humorista na cadeia lá também. Aí tem um RT meu aqui, eu agradecendo o apoio dele. E esse daqui, essa é a thread que eu quero mostrar. Hoje o STF, ele bota entre aspas, deu o veredito, né, a decisão contra o presidente Jair Bolsonaro, politicamente orquestrada pelo corrupto juiz Alexandre de Moraes, uma desgraça completa nos ideais de democracia e isenção judicial. Ele bota uma foto nossa aqui que ele tirou em 2021, quando ele veio para o evento que nós organizamos, o CIPEC Brasil. Ele, inclusive, patrocinou com o Getter. Essa foi a oportunidade em que ele foi detido cerca de 3 a 4 horas no aeroporto de Brasília pela Polícia Federal do Alexandre de Moraes, a Gestapo. E segue lá o Jason Miller. Não é suficiente que ele queira, né, jogar o presidente Jair Bolsonaro na prisão. O Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morto na cadeia. É literalmente uma pena de morte. Segue Jason Miller. Essa caça às bruxas, designada para eliminar a oposição política usando exatamente a mesma lawfare, o ativismo judicial, que foi impetrado contra o presidente Donald Trump. Ou seja, ele dá o recado aqui falando, a gente sabe a estratégia de vocês, nós sofremos na pele e a gente vai combater. Considerando, né, as fontes aqui do trial, antes, ele está falando aqui que foi roubado, antes de começar, já estava sendo roubada, né? Já estava sendo corrompida essa decisão judicial que condenou o Bolsonaro. E aí ele cita aqui que 3 dos 5 juízes já consideravam o caso como decidido antes mesmo dele começar. Então, um jogo de cartas marcadas. Ele marca aqui o Alexandre, mas o Alexandre de Moraes ele saiu do X, né? Vale lembrar. O Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte que lidera essa perseguição, é um inimigo declarado do presidente Bolsonaro, ou seja, é suspeito. Ele está dissecando aqui os 3 juízes que ele critica, né, que falaram antecipadamente sobre o resultado, que iriam condenar o Bolsonaro. O ministro do Suprema Corte, Zanin, foi o advogado pessoal do atual presidente, o Lula da Silva. E, por último, o juiz Flávio Dino foi o ministro da Justiça de Lula, o que equivale aqui nos Estados Unidos ao DOJ, posição ocupada pela Penn Bond. E também muito ativo no caso contra o presidente Jair Bolsonaro. Com 3 juízes em conflito, de 5, abertamente, né, de maneira parcial, se posicionando antes de começar o julgamento, é impossível que haja imparcialidade. É muito complicado também que os Estados Unidos, né, assim como os Estados Unidos, né, não tem, além da Suprema Corte, não tem uma corte acima para você conseguir apelar. Ou seja, é a decisão final, ponto, e acabou. A última palavra. E isso fica ainda pior quando você imagina que não haviam evidências contra o presidente Bolsonaro conectando ele aos protestos em questão. Ele está falando do 8 de janeiro, e ele está certo. É como eu falei com vocês aqui, o Zanin fala, não, é crível que ele soubesse, é crível que não sei o quê, é crível e tal. Não tem prova, não tem nexo causal entre Bolsonaro e 8 de janeiro ou Bolsonaro em algum plano de golpe, qualquer que seja. E o Jason Miller frisa no final do tweet dele, none, absolutamente nenhum. E ele segue na sua argumentação para mostrar aos americanos como que foi errada a condenação do Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro não estava nem no Brasil quando esses protestos ocorreram. Ele estava fora
Ele estava fora do Palácio do Planalto, ele estava fora da presidência, viajando com a sua família. Essa foto aqui, que ele provavelmente deve ter batido com a primeira-dama, né, madrasta Michele Bolsonaro, nos Estados Unidos, porque Bolsonaro estava em Orlando, terra da Disney. Por isso que a gente fala, né? O Disney World Coup d'État. Coup d'État é uma palavra francesa, mas que é a palavra utilizada pelos americanos para se referir a golpe de Estado. 11. A defesa de presidente Jair Bolsonaro foi obstruída, ou seja, ele não teve a possibilidade de exercer o seu direito sagrado, a legítima, a ampla defesa. E foi direcionada por perseguições e coerção, não evidência. A chave do plea bargain, né, da negociação, visto contra o presidente Jair Bolsonaro, foi admitida através de testemunhas que fizeram seus testemunhos debaixo de coerção e ameaças até a sua família, que foi notoriamente o caso do coronel Cid, onde o Moraes relembra ao Cid, em tom de ameaça, de que a depender do que ele fale naquele momento diante das autoridades daquele tribunal, né, a família dele poderia sofrer consequências, inclusive a filha dele, que à época dos fatos era menor de idade, mas que atualmente já completou 18 anos de idade. Então Moraes, que segundo a lei sequer poderia participar de uma delação premiada, ele ainda né, ameaça o Cid de repercussão contra a família dele, caso o Cid não diga aquilo que o Moraes quer ouvir. Aí ele manda lá, então, para onde é que a gente vai a partir daqui? E aí ele diz, o nosso trabalho apenas começou. Aí ele bota uma foto nossa, eu e Jason Miller aqui semana passada, no evento da abertura da filial da Great Britain News em Washington, D.C., uma rede de televisão de comunicação londrina, britânica, cujo um dos âncoras será, né, vai ter um programa lá de comentários, o próprio Nigel Farage, e ele trouxe para os Estados Unidos, aumentando a voz, né, daquilo que ocorre no Reino Unido. Ou seja, ele tem uma clara visão da importância disso numa guerra cultural. Ele não está preocupado apenas com a situação americana, ele quer conectar os conservadores do mundo. Esse daí é o Jason Miller. Tá? E na foto ali ao lado, junto com o meu irmão Flávio Bolsonaro. As pessoas do Brasil nunca vão ficar em silêncio. Elas nunca vão ser censuradas. Nunca ficarão em silêncio. E ele também não ficará em silêncio. E aí ele indo para o final. Enquanto eu não posso enquanto eu não falar oficialmente pelo presidente Donald Trump, a Casa Branca e o seu governo, eu posso te prometer uma coisa, que ministros fraudulentos perseguindo o presidente Jair Bolsonaro através dessa lawfare, desse ativismo judicial, e as pessoas do Brasil também vão se lembrar de que podem contar conosco. Podem contar conosco. Cadê? E que eles não esquecerão essas ações antidemocratas todo santo dia para o resto de suas miseráveis vidas. Então ele está direcionando aqui para o pessoal, para os ministros da Suprema Corte. Se eles acham que esse foi um dia histórico e viraram a página, lê do engano. O Jason Miller só está começando. E eu poderia me incluir nisso daí também. Nós só estamos começando. E aqui, por último, né, nós vamos lutar essa batalha. Nós vamos salvar a democracia no Brasil e nós vamos deixar Bolsonaro livre. Eu prometo a vocês. Então, assim sendo, muito obrigado, meu amigo Jason Miller. Eu acredito que nesse momento, né, é um momento de tristeza, óbvio, pela condenação, mas não dá para se dizer surpreso. Né? Com uma corte judicial corrupta dessa, a gente não pode se dizer surpreso. E eu até digo, né, que eu estou orgulhoso do meu pai. Se os corruptos estão querendo vê-lo na cadeia, isso para mim é um sinal de uma vida correta. Né? Pior seria se Bolsonaro tivesse entrado em conluio com essas pessoas, cedido a esse sistema e sacrificado o povo brasileiro. Então podem ter certeza, se essa união, até mesmo internacional, das autoridades mais importantes do mundo, mais relevantes, está acontecendo, é porque Bolsonaro fez o certo.
é porque Bolsonaro foi um estadista. Todos reconhecem que ele não tem nenhum ato antidemocrático na sua conta. Só existem narrativas daqueles que perderam as suas boquinhas durante o governo Bolsonaro, que foi um governo honesto, que não pegou bilhões dos aposentados, que não saqueou a Petrobras, que não utiliza programas como Pé de Meia, dentre outros, para fazer uso político e desvio de dinheiro. E isso daí é que faz eu, Jason Miller, Jair Bolsonaro e vários outros irem para as ruas de cabeça erguida. Eu vou procurar uma última imagem aqui, deixa eu ver se eu a encontro, para finalizar esse vídeo. Tá aqui. Deixa eu salvá-la. Que é uma imagem que vai soar muito familiar para vocês. E com ela, eu vou finalizar esse vídeo. São imagens de drone da Avenida Paulista, esse último 7 de setembro, né? Mostrando que se a população foi para a rua no Brasil, podendo sofrer com a repressão, pode ter certeza, meu amigo, não vai ser a gente aqui que vai deixar essa peteca cair. Ao que tudo indica, haverá um aumento da temperatura vindo aqui dos Estados Unidos. Os violadores de direitos humanos e a sua claque vão sofrer. E o preço de carregar essas pessoas ficará ainda maior, até que a gente atinja o ponto do insustentável e o sistema largue a mão do Alexandre de Moraes e tome uma postura verdadeiramente democrática, resgatando a harmonia entre os poderes e a liberdade dos cidadãos, o que abre uma avenida sólida para que a gente tenha eleições limpas e transparentes. Muito obrigado a todos vocês. Quem puder, sempre peço para curtir, comentar, para aumentar a nossa relevância para o algoritmo, para que assim mais e mais pessoas recebam essa nossa mensagem. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.